Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, estamos iniciando mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra Os Mensageiros, escrita pelo Espírito André Luiz através do médium Francisco Cândido Xavier. Você que nos acompanha sabe que a cada programa nós tratamos de um capítulo. O mesmo já fizemos com o livro anterior, o livro Nosso Lar. Agora estamos no capítulo 14, Preparativos. Que preparativos são esses? Bem, André Luiz fica sabendo, juntamente com Vicente e Aniceto, que eles estarão logo nos dias seguintes viajando para a Terra. Depois daquela reunião no centro de mensageiros, você se lembra que o Vicente, no capítulo anterior, disse: vamos procurar o Aniceto, que ele deve ter instruções para nós. Então agora você pega o seu livro, abre no capítulo 14 e acompanhe conosco a leitura que vamos fazer, tá bem? À noite, Aniceto veio ver-nos, começando por dizer: amanhã deveremos partir os três a serviço nas esferas da crosta. Telésforo, aquele Telésforo que fez aquela explicação nos primeiros capítulos do livro, Telésforo recomendou-me certas atividades de importância, mas eu posso atendê-las sozinho, em particular, proporcionando a vocês dois uma estação semanal de experiências e serviço. Por uma semana, André Luiz e Vicente estariam na Terra, trabalhando. Uma semana. Olha aqui, parece pouco tempo, não é? Você vai ver quanta coisa para fazer. Fiquei radiante. Muita vez, regressar à minha casa, ao ninho doméstico, voltar à cidade em que eu desenvolvera a tarefa última na vida, e todavia não me detivera no exame das possibilidades extensas da ajuda fraterna. De quando em vez surgiam para mim situações difíceis, nas quais antigos contemporâneos encaravam problemas de grande tamanho, mas eu me sentia incapaz de auxiliá-los com eficiência, buscando uma solução desejável. Faltava-me técnica espiritual para fazer isso. Não tinha bastante confiança em mim próprio. Tudo isso André está dizendo, está pensando com ele mesmo. E, deixando perceber que ouvira meus pensamentos profundos, Aniceto dirigiu-se para mim de maneira especial, dizendo: André, você ainda não pôde auxiliar os seus amigos encarnados porque ainda não adquiriu a devida capacidade de ver, para enxergar. É natural, é assim mesmo. Quando na Terra, no corpo de carne, muitas vezes somos inclinados a verificar apenas os efeitos, sem pensar nas origens, nas causas. No mendigo, vemos apenas a miséria. No doente, somente a sua ruína física. É necessário, é indispensável, entretanto, identificar as causas. E então, depois de meditar alguns momentos, Aniceto prosseguiu: nós vamos remediar essa situação, André. Amanhã, logo cedinho, pela madrugada, você e Vicente apareçam no gabinete de auxílio magnético às percepções. Olha, gabinete de auxílio magnético às percepções. Um local onde os espíritos que precisavam ampliar as percepções poderiam receber o auxílio magnético para isto. Que bacana, não é? Serviços especializados, a benefício dos próprios espíritos. Este centro magnético das percepções fica lá no centro de mensageiros. Darei as providências para que vocês alcancem o necessário melhoramento da visão. Entretanto, peço aos dois receberem essa semelhante dádiva em prece. Roguem a Deus, lhes permita o aumento do poder visual. Compenetrem-se da grandeza desse dom sublime e, sobretudo, enviem
à majestade eterna, um pensamento de consagração ao seu amor e aos seus divinos serviços. Não desejo induzi-los a atitudes de fanatismo sem consciência. Aqui, nós não podemos abusar da oração, segundo as antigas viciações do sentimento na terra. No círculo carnal, costumamos utilizar a oração em obediência a caprichos delituosos. Aqui, André, entretanto, a oração é compromisso da criatura para com Deus. Compromisso de testemunhos, esforço e dedicação aos desígnios, à vontade superior. Toda prece entre nós deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração. Quem ora em nossa condição espiritual sintoniza a mente com as esferas mais altas e novas luzes lhe abrilhantam os caminhos. Ora, diante da nobre autoridade de Aniceto, não me atrevi a falar e cheguei mesmo a ter medo de externar qualquer pensamento, porque o homem ouvia tudo. Deixou-nos, então, o generoso instrutor com palavras carinhosas de amizade e incentivo. Vicente e eu acalentávamos, guardávamos no coração, sonhávamos com projetos magníficos. Então, nós íamos pela primeira vez, os dois na terra, cooperar a favor dos encarnados em geral. O nosso repouso da noite foi muito rápido. Aguardávamos com ansiedade a alvorada, a fim de receber o auxílio magnético do gabinete referido. E então agora nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo, mas vamos deixar a curiosidade aí com você. Continue a ler, porque nós vamos ver como foi este processo de auxílio à melhoração, ao melhoramento das capacidades visuais. Tá bem? Fique conosco, daqui a pouquinho nós voltaremos com o segundo bloco do capítulo 14, preparativos. Até já! Estamos de volta com o estudo do livro Os Mensageiros, o capítulo 14. Preparativos são aqueles que eles vão ter que fazer para virem por uma semana o Aniceto, o André e o Vicente trabalhar na Terra. É claro que o Aniceto não precisa de preparativo, não é? Porque ele é o instrutor. E é isso que o Aniceto prepara para eles. Recomenda que logo de madrugada, logo cedinho, eles comparecessem ao gabinete que fica pertinho ali no próprio centro de mensageiros, a fim de eles receberem o auxílio magnético à melhoria das percepções, no caso, a visualização. Então o André conta, olha que interessante, né? Já viu o espírito ansioso? O André é meio ansiosão, né? Então, o nosso repouso da noite foi muito rápido, acho que nem dormiram direito. Aguardávamos ansiosamente a alvorada a fim de receber o auxílio magnético do gabinete referido. Poucas vezes ali eu orei com a emoção daquela hora. Os esclarecidos técnicos da instituição colocaram-nos, em primeiro lugar, em relação mental direta com eles. E em seguida, submeteram-nos a determinadas aplicações espirituais que ainda não posso compreender em toda a sua extensão e toda a sua transcendência. Observei, entretanto, que a colaboração magnética não nos privava, não nos retirava o sentido da consciência. E aproveitei a oportunidade para a oração sincera, que era mais um compromisso de trabalho que um ato de súplica, propriamente considerado. Decorrido certo tempo, fomos declarados em liberdade para sair quando quiséssemos. Ficaram um tempo ali e depois podiam ir embora. A princípio, não notei nada de extraordinário.
Embora eu sentisse dentro do meu coração uma nova coragem e uma alegria diferente. Experimentava bom ânimo, até então desconhecido. Meus sentidos da visão e da audição pareciam mais límpidos. Aniceto, que se mostrava muito satisfeito, esperava-nos lá no centro de mensageiros, marcando a partida para o meio-dia. De novo. Ansioso. Olha o ansioso aí. Ansioso, diz o André Luiz. Vai partir ao meio-dia. Ai, esse tempo que não passa, essa hora que não chega, eu quero ir logo. Ansioso, aguardei o instante marcado. Não nos ausentamos de nosso lar, como os viajores terrestres, geralmente carregados de matulas, de mochilas, de todos aqueles volumes cheios de bugigangas. Aniceto disse brincando, aqui toda a nossa bagagem está no coração, é a do coração. Na terra, malas, bolsas, embrulhos, mas agora devemos conduzir propósitos, energias, conhecimentos e, acima de tudo, disposição sincera de servir. Alguns companheiros presentes riram-se com gosto da comparação. Nesse instante, nosso orientador fez algumas recomendações. Designou colegas para a chefia de turmas de aprendizado, estabeleceu programas de serviço e notificou que voltaria à colônia todos os dias, por algumas horas, deixando-nos, Vicente e eu, nos serviços da crosta, em trabalhos e observações que deveriam prolongar-se por toda a semana. Despedimos-nos dos camaradas de luta, cheios de esperança. Era a nossa primeira excursão de aprendizado e cooperação aos semelhantes. Quando nos pusermos a caminho, nosso instrutor observou. O Aniceto, então, depois que despediu-se, você viu que ele deixou tudo organizado, ele colocou pessoas no seu lugar para dar os cursos necessários. Ele disse que voltaria todos os dias à colônia por algumas horas, tudo organizado. Agora eles iam começar a viagem. Vocês viram que André Luiz e Vicente se prepararam para ela, fizeram uma adestração, um aumento da sua capacidade visual. Agora, o Aniceto, que começa a viagem, fala com o André Luiz e com o Vicente. Creio que a viagem, para vocês, será diferente. Por certo, estão habituados àquela passagem livre, que é mantida por ordem superior para as atividades normais de nossos trabalhos e para o trânsito dos irmãos esclarecidos, em vésperas de reencarnação. Como assim? Perguntou Vicente admirado. Você não sabia? Disse o Aniceto. As regiões inferiores, entre nosso lar e os círculos da carne, são tão grandes que exigem uma estrada ampla e bem cuidada, requerendo também conservação, como as importantes rodovias terrestres. Por lá, obstáculos físicos, por aqui, obstáculos espirituais. As vias de comunicação normais destinam-se ao intercâmbio indispensável. Os que se encontram nas tarefas da nossa rotina sagrada precisam livre trânsito, passagem fácil, e os que se dirigem da esfera superior à reencarnação devem seguir com a harmonia possível, sem contato direto com as expressões dos círculos mais baixos. A absorção de elementos inferiores determinaria sérios desequilíbrios no renascimento deles. É necessário evitar esses distúrbios. Então, vocês estão vendo que o Aniceto e André Luiz nos revela, informa que existe uma estrada, um caminho vibratório. Poderíamos imaginá-lo até como um túnel de luz que vem dessas regiões superiores para as regiões mais inferiores, para que os espíritos que estão trabalhando, os que estão transitando, os que vão reencarnar
e mereçam, possam passar por ali sem obstáculos, sem problemas, ao invés de terem que passar por todas as zonas umbralinas e receber todas as cargas desafiadoras de fluidos negativos. Então, olha que interessante, essa estrada precisa ser cuidada, precisa ser ordenada, precisa ser mantida. E então o Aniceto está informando isso para eles. E é interessante esse detalhe, não é? Nós nunca imaginávamos que isso pudesse acontecer no plano espiritual. Nós vamos agora fazer o nosso próximo intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos continuar a ver que o André e o Vicente não iam pela estrada. Coitadinhos, né? Fica aí, daqui a pouco a gente volta. Estamos voltando com o estudo do livro Os Mensageiros. Hoje o capítulo 14, os preparativos. André Luiz e Vicente vão vir à Terra novamente por uma semana, acompanhando o instrutor Aniceto. E nós vimos no bloco passado que o Aniceto estava contando que existem passagens guardadas por espíritos amigos, por cuidados especiais, que preservam as entidades que têm que vir à Terra com frequência para ajudar os encarnados, e também os espíritos que vêm de planos superiores para renascerem das influências negativas das dimensões inferiores que estão entre nosso lar e a crosta. É como se fosse, imaginando, para você ter uma ideia, um túnel de luz, como o caminho por onde eles vão passar. Eu não sei se é um túnel, mas vamos imaginá-lo dessa forma. Porque as dimensões umbralinas, elas são compactas, elas são densas. Não é como na Terra que você faz uma estrada num plano horizontal e acima você tem o céu e abaixo você tem o solo. Você tem que vir do alto para o centro. Daí então a gente imaginar como se fosse um túnel de luz que preserva os que ali passam desses ataques, desses contatos. Mas o que é mais interessante, o André Luiz deve ter falado assim, oba, a gente vai pela estrada. Nada disso, nada disso. Olha o que o instrutor Aniceto fala para André e para Vicente. Vamos acompanhar o texto. Ambos, André e Vicente, escutam a informação de Aniceto. Nós, diz Aniceto, seguiremos numa expedição de aprendizado, de experiência. Não devemos, por isso, preferir os caminhos mais fáceis. Identificando a nossa perplexidade, Aniceto concluiu. Imaginemos um rio de imensas proporções, separando duas regiões diferentes. Existe aquela parte do rio que oferece transporte rápido. E há passagens diversas através de fundos precipícios. Pela expressão do bondoso instrutor, concluí que ele poderia voltar à colônia quando ele quisesse, que não encontraria obstáculos de qualquer ordem, em parte alguma, em razão do poder espiritual de que se achava revestido. Mas fazia-se ele peregrino, caminhante, andarilho, como nós, por devotamento à missão de ensinar. Vicente e eu não dispunhamos de expressão vibratória adequada aos grandes feitos. Éramos vulgares, quanto era também a maioria dos habitantes da nossa cidade espiritual. Possuíamos apenas alguns princípios de volitação. Contudo, permanecíamos muito distantes do verdadeiro poder de deslocamento. Nunca vira, pois, a energia e a humildade em tão belo consórcio, em tão bela união. Aniceto dirigia-nos firmemente, como orientador de pulso vigoroso e sábio, mas não vacilava em se fazer igual a nós, a fim de servir como devotado companheiro. Meditando sobre a lição sublime, em pleno impulso volitante, contemplei as torres de nosso lar
que iam ficando à distância. É interessante, não é? Muito bonito. O mundo espiritual nos ensina muitas coisas. Nós já havíamos aprendido em nosso lar que na colônia espiritual, eles não se limitam, eles não se permitem, melhor dizendo, o exercício da volitação. Não porque não possam. Muitos espíritos lá podem. Mas porque existem aqueles que não podem. Então, em respeito aos espíritos que têm este limite, os espíritos mais elevados, que poderiam sair de um lado a outro pela volitação, não a usam. Agora, tratando-se da vinda à Terra, o processo da volitação é utilizado. Mas o Aniceto explica que o rio que separa, a distância que separa nosso lar do mundo físico, possui determinadas passagens complicadas para os novatos. Nem todos estão conscientes da segurança necessária. Aniceto não tem este problema, é um instrutor tarimbado, já domina a capacidade de deslocamento. E se você vai no Livro dos Espíritos, na pergunta 88, 90 e 92, você verá, principalmente na pergunta 90, que o deslocamento que o espírito pode eleger para a sua ida ou vinda está muito ligado ao grau de sua pureza. O seu domínio, a sua condição de equilíbrio que a pureza propicia é que vão dar a ele maior ou menor autonomia para deslocar-se. André Luiz e Vicente estão numa condição incipiente, ainda são, como eles mesmos disseram, atrasados. Não tem ainda a pureza, não tem ainda a capacidade. Então o Aniceto, que vai trazê-los, ao invés de obrigá-los a voar, ao invés de carregá-los consigo no seu poder magnético, ele vai enriquecer a lição e a experiência dos dois alunos, indo com eles pelo caminho mais difícil, o caminho que os dois poderiam enfrentar, que os dois poderiam trilhar e aprender. A solidariedade na inferioridade dos seus pupilos torna Aniceto ainda mais nobre diante destes que estão começando a conhecê-lo. Vocês verão no capítulo seguinte as peripécias da vinda, usando não um caminho mais fácil, a avenidona, a estrada pavimentada, não mais aquilo que é o tranquilo. Eles estão aprendendo e agora Aniceto virá com eles pelo caminho mais complexo. Mas estará junto, estará dando orientação, estará ensinando as dificuldades de cada passo. Bonito, não é? Capítulo que nos ensina muitas coisas. Esperamos você no próximo programa. Vai lendo, pega os capítulos que vêm depois, pegue aqueles anteriores para você não esquecer, anote, coloque um lápis ou uma caneta perto e você vai aprendendo junto a decifrar cada trecho, cada palavra, cada ensinamento. Porque o livro, ele é vivo se a gente quiser que ele seja. E isso é que nós, no Espírito da Letra, queremos fazer para você. Obrigado pela sua audiência, pelos seus comentários, pelas mensagens que nos enviam, para nós muito alentadoras. E nós esperamos você no próximo programa, na semana que vem, o programa O Espírito da Letra. Obrigado e muita paz.